Boa noite, amados. Graça e paz a todos. Hoje eu tenho a árdua missão de trazer a mensagem de Deus para vocês, né? E é uma árdua missão mesmo, porque de outras vezes eu não sou avaliado, mas dessa vez eu estou sendo. Então, quero trazer a mensagem que Deus tem colocado no meu coração essa noite para os amados. Abra suas Bíblias para Marcos. Marcos capítulo 5, versos de 21 a 34. Marcos capítulo 5, 21 a 34. Diz então a palavra de Deus: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem tocou suas vestes? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Vamos orar. Grande e eterno Deus, abençoas aqui neste momento, Senhor, com a tua palavra, e que, ó Deus, tudo que eu venha falar aqui essa noite para o teu povo, aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, Senhor, seja explanado da minha boca, e não, ó Deus, da minha própria sabedoria. Então, Deus amado, prepara, Pai, o coração, a mente dos ouvintes nesse momento, para que, ó Deus, a tua palavra possa vir de encontro a cada coração essa noite, e que ela possa vir a fazer efeito grandemente na vida de cada um. É no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Então, amados, esse trecho nós podemos ver aqui 2 milagres que Jesus já irá fazer. Porém, essa noite nós vamos observar apenas um, tá?
O método dos milagres de Jesus comumente eram operados por um ato da vontade dele próprio, ou por uma palavra sua, algumas vezes com um toque ou imposição das mãos. É um dos detalhes que norteava o método de milagre de Jesus. E o propósito dos milagres de Jesus? Os milagres de Jesus implicam o exercício do poder criador. Lembra que Jesus estava lá no ato da criação? Então, é um ato, um exercício de um poder criador. E harmonizam-se com a origem miraculosa, sua origem miraculosa, sua natureza impecável e sua perfeição moral. Natureza impecável não é bem arrumadinho, bem bonitinho, não. É que não peca. Ele não é homem para que peque. Então a natureza do Senhor Jesus, ela é impecável em sua perfeição moral. Então, amados, no versículo 30, existe uma palavrinha que nesse versículo não é chave, mas eu queria trazer essa palavrinha, à tona. Versículo 30, ele diz, ele está na parte B do versículo, A do versículo. E logo Jesus, conhecendo que a virtude, essa é a palavra, virtude. Virtude é o mesmo que poder. Em uma tradução está escrito virtude, e outra tradução está escrito poder. Mas ela significa a mesma coisa. Virtude é uma qualidade moral particular. Palavra derivada do grego e do latim. Grego, ela é apexé, e do latim virtus. As duas derivações dessa palavra. Virtude é a disposição de um indivíduo a praticar o bem. E não apenas uma característica, trata-se de uma inclinação. A virtude de um indivíduo praticar o bem, e não é uma característica, é uma inclinação, mostrando que realmente só quem pode fazer sempre o bem é o Senhor Jesus. Porque a nossa natureza humana, falha e pecaminosa, nós até fazemos o bem, mas também fazemos mal. Então, a virtude é uma característica do Senhor Jesus, e ela trata-se de uma inclinação para fazer o bem. Então, o primeiro, o assunto que nós vamos tratar hoje, nesses 2 milagres que Jesus praticou aqui, apenas um eu quero tratar com vocês hoje, que é a mulher com fluxo de sangue, ou hemorragia. Tá? O primeiro ponto, que enfermidade era essa? Bom, vamos lá em Levítico, aí você mantém o seu dedo em Levítico, porque nós vamos ver 2 versículos lá, um agora e um daqui a pouco, e também mantenha a sua Bíblia aberta em Marcos, porque o nosso texto principal é Marcos. Tá? Levítico capítulo 15, o verso 19, ele diz: a mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Veja bem, aqui em Levítico, no capítulo 15, o verso 19, está tratando do fluxo de sangue normal, natural da mulher. Tá? Aquele ciclo
menstrual mensal. Muito bem. Então, na lei de Moisés, na lei mosaica, a mulher com fluxo de sangue costumeiro se referia à sua menstruação normal. E a mulher ficaria imunda por 7 dias, e qualquer que a tocasse seria imundo. Ela deveria cumprir aquele período dos 7 dias para ser limpa. Tá? A hemorragia menstrual é aquela que acontece fora do ciclo menstrual. Ou quando há abundante por mais de 7 dias, ela pode ter diversas causas. Tá? Ela pode ter diversas causas. Ela pode ser abundante por mais de 7 dias. A hemorragia menstrual excessiva é perigosa por quê? Provoca a diminuição acentuada de ferro e aparecimento de anemia. Aqueles que estão habituados com a área de saúde sabem disso que eu estou falando. Porque, antes de mais nada, eu fui nos livros fazer uma pesquisa sobre isso, né? Os livros que a minha esposa, eu vou dedurar ela, né? Ela é técnica de enfermagem, então eu catei os livros dela lá, sem ela perceber muito, fui lá e me instruí nesse problema, né? Um pouco a fundo. Então, ela é excessiva, ela é perigosa porque ela provoca uma diminuição acentuada de ferro e o aparecimento da anemia, reduzindo a quantidade de oxigênio no organismo. Muito bem, o sangue ele é responsável por transmitir, por levar, carregar o oxigênio para o corpo, cérebro e tal. Quando você tem um desmaio, uma tontura, é porque naquele momento falhou a quantidade de oxigênio no seu cérebro. Muito bem. E além disso, dependendo da causa do sangramento excessivo, a mulher pode possuir um grave problema de saúde, como um câncer. Porém, a enfermidade que se refere nessa porção da palavra de Deus, em que acabamos de ler, sabe-se hoje, através da evolução da medicina, que é causada por mioma, tumores malignos, o carcinoma de endométrios. Esse é o nome exato, carcinoma de endométrios, tá? Que provoca essa tal hemorragia. Então, amados, conhecendo agora um pouco melhor sobre essa enfermidade que essa mulher carregava sobre ela, nós vamos agora passar para o segundo ponto. Nós vamos saber quem era essa mulher. Mas quem era essa mulher? A Bíblia não relata muitas coisas a seu respeito. Porém, nós podemos considerar 2 coisas que mostra nesse versículo, nessa porção que acabamos de ler. 2 coisinhas. Ela era uma mulher judia. Mas isso eu já sabia, né? Porque estava lá na terra de Jesus, ali pelaquela banda. Isso eu já sabia, né? Tá bom. Agora ela vivia às margens da sociedade. Sabia? Ela vivia às margens da sociedade. Ela enfrentava os dogmas da lei mosaica por carregar em seu corpo uma enfermidade que, de acordo com a lei mosaica, a tornava imunda. O seu dedinho está em Levíticos, agora veja o versículo 25 do capítulo 15 de Levíticos. Olha só.
Também a mulher, quando manar fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, que é aquele período mensal, por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Veja bem como que essa mulher, o que ela estava passando, que problemão. Se nos 7 dias da lei mosaica, que a mulher tivesse o fluxo menstrual mensal, ela tinha que ficar separada, longe de todos. Imagine aqui, imagine ela passando esse problema. Segundo a lei, essa mulher deveria viver separada do convívio da comunidade, totalmente separada. Ela não podia tocar e nem ser tocada por ninguém. Ninguém. Não podia conviver com seu marido, seus filhos, pai e mãe. Ninguém poderia ter contato com ela, pois do contrário, também tornaria-se imundo. Assim como a lepra, vocês lembram que dos estudos que vocês já tiveram atrás e quanto vocês leram na Bíblia, os leprosos tinham que ficar afastados, tinham que ficar fora da cidade, fora do arraial, eles tinham que ficar em um lugar onde só existisse os leprosos. Nesse ponto aqui também a mesma coisa. Essa mulher tinha que ficar afastada, separada de todos. Não poderia tocar em ninguém, ninguém poderia tocar nela, pois se tornaria também imundo. A segunda coisa que nós podemos conhecer sobre essa mulher está no versículo 26, parte B, 26 de Marcos, capítulo 5, parte B. Olha lá. Vou ler o versículo inteiro. E que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Muito bem. Ora, se ela despendeu tudo quanto tinha, nos leva a crer que essa mulher não era pobre, tá? Ela poderia até não ser rica, mas possuía alguns bens, né? Alguns bens que a fazia ter condições financeiras para bancar as consultas aos médicos, a todos os médicos que ela recorreu. Na sociedade judaica, sendo o marido o provedor da casa, mostra-nos também o interesse dele em a ver curada. Pois a mulher ela não detinha o dinheiro da casa, os bens da casa. Quem possuía os bens e administrava era o marido. Mas nós podemos ver que se ela despendeu todos os bens que ela tinha, conclui-se que o marido estava interessado também na cura dessa mulher. Ele consentiu então na dispensa de todos aqueles bens que eles tinham. Muito bem. Então agora nós conhecemos um pouco a respeito dessa mulher. Nós conhecemos um pouco do que ela tinha e quem era ela. A Bíblia não fala mais sobre ela, mas o importante é sabermos isso. O terceiro ponto seria: quanto tempo essa mulher sofreu
com essa enfermidade. Versículo 25 de Marcos ainda. 25 de Marcos, olha lá. Certa mulher que havia 12 anos tinha fluxo de sangue. 12 anos, meu querido. Agora pensa, que grande problema essa mulher tinha por 12 anos, separada do convívio de todos, separada da família, separada dos vizinhos, dos amigos, dos parentes. 12 anos. Olha que problemão. Essa mulher ela já vivia sem esperanças. Essa mulher não tinha nenhuma razão para viver mais. Não é verdade? Porque 12 anos já de sua vida, despendendo tudo que tinha, e nada resolvia, nenhum médico resolvia a sua situação de enfermidade. Por todos esses anos, padecera na mão de muitos médicos, como o versículo 26, parte A, nos diz, que havia padecido muito com muitos médicos. Veja bem, muitos médicos, tá? É mais uma evidência de que ela tinha bens, ela tinha uma vida, mais ou menos, vamos dizer que ela era uma classe média, tá? Mas ela padeceu muito, gastando tudo que tinha na mão dos médicos. Quando num dado momento, essa mulher ouviu falar de Jesus, que operava milagres por aquelas bandas. Eu ouvi falar em um certo Jesus. Ela considerou que poderia aproveitar a multidão e apenas tocar a orla de sua veste, como está escrito no versículo 28. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então ela considerou isso. Eu ouvi falar nesse Jesus, Jesus que cura, Jesus que faz milagres. Então eu vou me arriscar, eu vou lá. Seria para ela realmente um risco muito, muito grande de ser reconhecida por alguém, né? Como conseguir chegar próximo de Jesus com toda aquela multidão em torno dela, em torno dele? Se ela fosse reconhecida ali, meus amados, ela poderia ser morta, apedrejada por seus patrícios. Ora, ela já estava quase morrendo, vamos dizer assim, 12 anos sofrendo dessa hemorragia. Então ela pensou, eu vou arriscar tudo que tenho. Só tenho um restinho de vida. Se eles me reconhecerem e me apedrejarem, eles só vão adiantar o que vai acontecer comigo. Porém, se eu conseguir apenas tocar a orla da veste de Jesus, eu serei sarada. Eu serei curada dessa enfermidade. Ela viu em Jesus, meus amados, a oportunidade de ser curada. Ela creu que Jesus seria o único que poderia curá-la daquela enfermidade, porque ela já tinha rodado todos os médicos e nenhum conseguiu curar ela daquela enfermidade. Mas ela falou e creu, esse Jesus que estão falando, esse é o que vai me curar. No versículo 29 ela diz, versículo 29 diz, e logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquela enfermidade, quando ela tocou. E ela foi,
e tocou as vestes do Senhor. O interessante, queridos, que a Bíblia, ela nos retrata que ela foi por trás na multidão e ela tocou nas vestes. Mas essa palavra, tocou, no original, ela quer dizer literalmente, puxou. No meio daquela multidão, aquele povo aglomerado, ela foi por trás, conseguiu puxar, porque ela cria que somente se ela fizesse aquele ato, ela seria curada. Ela foi e tocou, puxou literalmente as vestes de Jesus. Imagine que Jesus ali rodeado de tão grande multidão, um empurra daqui e dali. Jesus para nesse momento e diz: quem me tocou as vestes? Imagina, aquela multidão, aquele empurra, aquele aglomerado, muita gente em volta de Jesus. E ele de repente para, olha. Quem me tocou as vestes? Verso 30 diz isso. Porque dele, naquele momento, saíra virtude, poder. Viu lá atrás comigo quando eu disse para vocês o que era virtude? Poder. Jesus reconheceu e percebeu naquele momento: de mim saiu virtude, poder. E os seus discípulos respondiam: mestre, tanta gente em volta, um aglomerado tão grande, e tu me perguntas, quem te tocou? Mas Jesus ainda continuava insistindo: quem me tocou? E aquela mulher, no versículo 33, olha, então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, ela unicamente e exclusivamente sabia o que tinha acontecido com ela, porque aqui no versículo 29 diz: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Ela percebeu. Bom, mas como ela podia provar ou mostrar para quem quer que fosse que ela tinha sido curada daquilo? Ela não podia sair levantando seu vestido e mostrar, né? Estou curada, vejam. Não, de forma nenhuma. Porém, Jesus insistia: quem me tocou? Então essa mulher, versículo 33, sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. A mulher se apresentou e contou o que lhe afligia por 12 anos. Prostrou-se diante do Senhor e o adorou. Ela o adorou naquele momento. 12 anos sofrendo de uma enfermidade. E ela sabia que uma única pessoa naquele momento poderia curá-la: Jesus. E ela falou: a mim só me basta tocar na orla de Jesus. Só basta isso. Veja que lá atrás nós vimos o que acontecia quando Jesus curava. Um toque, uma palavra, simplesmente isso. E ela creu naquilo.
prostrou-se e adorou o Senhor Jesus naquele momento. Quarto ponto que eu quero trazer para vocês essa noite. O que nós podemos aprender com a ação dessa mulher? Primeiro, nunca devemos perder a esperança. Nunca. Todo e qualquer problema deve ser levado aos pés do Senhor, colocado diante de Jesus. Mais um. Que não há problema que o Senhor não possa resolver. O Senhor Jesus pode resolver qualquer problema. Qualquer. Não há aquele que ele diga, filho, eu não consigo, eu não posso resolver esse problema. Não. Ele pode. Qualquer que for. Aquela mulher, ela poderia ter morrido pelo tempo que tinha essa enfermidade. Não é? Ora, 12 anos, com todas aquelas causas de problemas que eu falei anteriormente do sangue, ela já poderia ter morrido. Como também poderia ter morrido ali naquele momento em que ela foi tocar as vestes do Senhor, se ela fosse reconhecida. Porém, de uma forma milagrosa, Deus a preservou até a chegada do Senhor Jesus, para que a sua graça, ali, naquele momento, fosse manifestada. A graça curadora e salvadora de Jesus fosse manifestada naquela mulher, naquele momento. Então Deus preservou ela para que isso acontecesse. O que podemos aprender com essa mulher? Mostra a tua fé em Cristo. Nunca diga para Deus que você tem um grande problema. Você já ouviu esse jargão, né? Mas diga para o problema que você tem um grande Deus. Esse jargão você já ouviu. Mas tenha isso em sua mente. Senhor, eu tenho um grande problema. Não, vire para o seu problema e diga, eu tenho um grande Deus que pode com você, que pode resolver. O quinto ponto dessa noite. A quem essa fé é oferecida? Veja, essa mulher, ela se encheu de esperança naquele momento em que ela ouviu falar do Senhor Jesus. E aquela fé brotou nela. Aquela fé brotou de uma maneira que ela tomou coragem e foi lá. Mas essa fé é oferecida a quem? Deus. Ele oferece a dádiva da fé em Cristo a cada um de nós. Ele oferece essa dádiva da fé em Jesus Cristo a cada um de nós. Agora, como administrarmos essa fé? Só depende de cada um de nós. Ele te dá essa fé, ele coloca no seu coração como administrar essa fé. Ou você se entrega completamente, como fez essa mulher, ou espera a morte chegar sem provar as maravilhas que Deus pode fazer na sua vida. Porque se você mostrar para o Senhor que você tem uma fé tão grande
quanto essa mulher, você vai provar, sem dúvida nenhuma, as maravilhas que Deus pode fazer na sua vida. Esses são os 5 pontos que eu queria mostrar para vocês essa noite. Para concluirmos, essa mulher foi privilegiada pela sua fé. Ela foi privilegiada pela fé que ela tinha? Sim, ela foi. Sabe de que forma que ela foi privilegiada? Recebendo a graça em dobro. Recebendo a graça em dobro, ela foi privilegiada. Veja o versículo 34. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. A primeira graça. Vai em paz e sê curada desse mal. A segunda. 2 vezes. Ela recebeu a graça em dobro. Veja o que você pode ter de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, se você mostrar para Ele a fé que você tem, que brota do seu coração. Veja o que pode acontecer com você. Você pode receber a sua graça, você pode receber a sua bênção em dobro. A fé dela em Jesus, primeiramente, a salvou. A fé dela em Jesus tornou possível a cura daquela enfermidade, que por muitos médicos ela passou e não foi sarada. Para encerrar, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Romanos, capítulo 5. Romanos 5, verso 1 e 2. Romanos, capítulo 5, verso 1 e 2, para encerrarmos. Olha o que Paulo diz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Vamos orar.